Olá a todos, vamos lá para mais uma aula do nosso método Pi, né? Hoje a gente vai ver equações do segundo grau, então, né, sem enrolação, vamos logo pro vídeo. Bem, equações do segundo grau, né? Do zero até a Bhaskara, né? O que a gente vai ver hoje, a gente não quer decorar nada, a gente quer realmente entender o que vai acontecer aqui. Bem, quando a gente está tratando uma equação do segundo grau, a gente está falando que equações do segundo grau são escritas majoritariamente na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma mais descritiva de uma fórmula de Bhaskara, né? Mas o que é uma equação de segundo grau? Bem, a gente pode pegar, por exemplo, a equação a mais b igual a c. Isso é uma equação, mas de que grau? Primeiro grau. O que determina o grau de uma equação? Bem, vamos pegar o a e o b. A mais b, por exemplo. Qual o maior expoente deles dois? O 1, né? Ou seja, assim como a está elevado a 1, b também está elevado a 1. Então, se esses dois estão elevados a 1, qual é o maior expoente entre eles? O 1, né? Se os dois expoentes são iguais. Então, neste caso aqui, a gente tem uma equação do primeiro grau, tá? A gente tem a equação de primeiro grau. Agora, tratando outro exemplo, por exemplo, a ao quadrado igual a zero. Isto aqui é o quê? Uma equação de segundo grau. Por que seria uma equação de segundo grau? Vamos apagar, eu vou apagar esse A bem aqui para vocês, só para não ter nenhuma confusão. Nesse caso aqui, eu tenho o A, e o A é igual a zero. Só que o A é elevado a que número? Ao quadrado. E qual é o maior expoente? O zero está elevado a 1, né? Todo número que não tem algum expoente é porque ele está elevado a 1. Mas o A, ele está elevado ao quadrado. O zero está elevado a 1. Qual é o maior expoente deles? O 2, né? Então, se o A tem um maior expoente que é o 2, logo é uma equação de segundo grau, né? Independente de ser um A, um B, qualquer letra, número, tanto faz. É uma equação de segundo grau, que é determinada pelo maior número, né, da equação. Então, sabendo o que é uma equação de segundo grau, né, a gente pode dizer, a gente pode determinar o A, né? Toda equação de segundo grau, ela majoritariamente necessita de um A. O A, ele pertence, o A, ele pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, A pertence aos números reais não nulos, né? O que significa isso? Significa que A é diferente de zero, tá? Como diz aqui, ó. Com A sendo diferente de zero, os coeficientes, como a gente chama, são o A, o B e o C, né? Os números A, B e C são os coeficientes da nossa equação. Coeficiente, guardem esses nomes. E as nossas soluções a gente chama de raízes, tá? Ou seja, uma equação, ela sempre tem duas raízes, mas isso eu não quero, né, assustar vocês agora, né? É só para dar uma dicasinha para vocês nesse momento, né? Então, em vez da gente enxergar a equação como uma fórmula, aplicação de fórmulas, a gente tem que pensar qual é o valor de x que a expressão precisa para que ela seja zero. Ou seja, vamos só observar aqui antes, né? Uma fatoração aqui. Algumas equações podem ser resolvidas mais rapidamente em x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Bem, a gente quer transformar isso para resolver de uma forma rápida, porque existem diversas fórmulas por aí para resolver equações de segundo grau. A mais conhecida delas é a fórmula de Bhaskara, né? Que não é legal você chamar ela de Bhaskara, porque nem se sabe se foi realmente Bhaskara que inventou ela, mas a gente chama de fórmula de Bhaskara porque as pessoas geralmente conhecem mais, mas o nome mais correto seria a fórmula da equação quadrática, né? Mas, prosseguindo, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que a gente chama de discriminante, sobre 2 vezes o a, né? Essa é a equação mais utilizada. E o que é o delta nesse caso b aqui? O delta, ele é igual ao b ao quadrado, nosso b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c, tá? Esse é o nosso delta, que a gente chama de discriminante.
O delta tem algumas propriedades, mas eu não vou abordar nesse vídeo. Eu vou fazer isso para outro vídeo, porque se a gente for deixar tudo para essa aula não vai dar tempo. Então, essa é a fórmula básica do nosso delta, né? O delta é basicamente isso. E aqui a gente vai ver outra forma da gente resolver uma equação. Primeiro a gente vai procurar dois números que o nosso produto seja 6. E cuja a nossa soma seja menos 5, menos 2 e menos 3, tá? Então a gente vai fazer o produto notável, né? Um produto notável aqui, que vai ser o A, né? E o X, perdão. O X menos 2 vezes o X menos 3, vai dar X ao quadrado, X alguma coisa, que é igual a 0. Ou seja, pelo nosso produto nulo, a gente sabe que X menos 2 é igual a 0. Ou então que X menos 3 também é igual a 0. Ou seja, x é igual a 2 ou x é igual a 3. Essa é a nossa raiz. Uma raiz infinitamente mais rápida, né? Mas abordando mais a fórmula de Bhaskara, porque a fórmula de Bhaskara, gente, ela é uma arma incrivelmente forte, né? Ela vai funcionar em todos os casos. E quando a nossa fatoração não é evidente, a gente pode usar um método que é mais geral, né? Que é basicamente o discriminante, que eu já falei, né? A gente vai calcular o nosso delta, né? Ou seja, o delta que é b ao quadrado menos 4ac. Depois a gente vai fazer o nosso x, que vai ser o nosso discriminante na raiz quadrada dele. Ou seja, menos b mais ou menos. Esse mais ou menos aqui, ele vai indicar as duas raízes, tá? Esse mais ou menos aqui, é ele quem define quem são essas duas raízes, né? E aí a gente vai ter menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2a, né? O símbolo do delta aqui, ele está representando duas possibilidades, que é uma com o mais delta e a outra com o menos raiz de delta, tá? Mais raiz de delta, menos raiz de delta, né? Essas são as duas possibilidades. E aí a gente só para passar esse exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, 2x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. Exemplo básico aqui. Como é que eu sei o que é A, o que é B e o que é C? Como é que eu faço para achar esses caras bem aqui? Bem, como a gente viu, o A, né? Uma anotação aqui. O A, ele é diferente de 0. Porque o A tá pertencente ao conjunto dos nulos, né? Perdão, aos conjuntos dos números reais, mas não nulos. Ou seja, o A, ele pode ser qualquer número exceto 0. O B, ele pode ser qualquer número real. Ou seja, ele pertence aos números reais. O C também é a mesma coisa. Pertence aos números reais. Números reais são o quê? São todos os números. Os números que a gente faz 0,5, tá? Sei lá, qualquer coisa que você pensar aí de número aí é número real. E aí, o que acontece? Em uma equação de segundo grau, geralmente a gente se depara com essa ocasião aqui, né? Mais C, que é igual a 0. Eu peço perdão a letra, mas a gente tem sempre esse A, esse B e esse C. O A não pode ser 0. Por que o A não pode ser 0? Porque se o A for 0, pensa assim, 0 vezes x ao quadrado. O resultado disso aqui? 0. Não tem resultado, isso aqui se anula. A equação automaticamente deixa de existir como sendo quadrada. Então, se aqui for 0, aqui também acaba, né? E vai sobrar só um C. E logo isso aqui entraria em conflito. Porque, a menos que C seja igual a 0, não existe número que defina isso. Isso é uma contradição própria. Então, não existe... É uma bagunça inteira só por causa do A ser 0. Então, não tem como A ser 0. Porque mesmo que o A conseguisse ser 0... isso não seria uma equação de segundo grau, e sim do primeiro grau, tá? Então, sem perder tempo aqui, aliás, outra coisa muito interessante que a gente tem que ver também é a questão de que o B e o C juntos, eles podem ser 0, tá? Ou seja, B e C podem ser 0. Assim como só o B pode ser 0 e o C pode ser qualquer número real, assim como o B pode ser qualquer número real e o C pode ser 0, tanto faz. O que a questão pedir. Então, são 3 casos possíveis, tá? E o A pode ser qualquer número real, desde que ele não seja o 0. E aí,
a gente tem que achar esses números. Como é que eu faço para achar? Cara, o A, ele sempre vai estar acompanhado do mesmo x ao quadrado, tá? O A sempre é acompanhado de x ao quadrado. Você sempre vai ver o x ao quadrado. Agora vamos ver, por exemplo, x ao quadrado mais 2 vezes x mais 1. Ué, mas não tem A aqui. É claro que tem. O A tá aqui, só que o A é 1. Por que o A é 1? Porque quando a gente multiplica qualquer coisa por 1, isso vai dar que eu tô multiplicando a coisa por 1 e ela vai resultar a mesma coisa, entendeu? Ou seja, quando eu multiplico qualquer número por 1, vai dar o mesmo número, não muda nada. O A é um elemento neutro, ele não faz nada. O A não, perdão, o 1, né? Então, logo eu sei que o meu A pode ser 1 se ele não aparece na equação, né? Não necessariamente ele precisa estar na equação para eu saber que ele existe. E logo sabendo que o A pode valer 1, né? Ou qualquer número real desde que não seja 0, ele sempre vai estar acompanhado do x ao quadrado. E o nosso B? O B, ele sempre vai estar acompanhado do x, só o x. Ou seja, não existe um B acompanhado de um x ao quadrado, existe um B acompanhado de um x, né? Ou seja, o que pode acontecer? Pode ser que aconteça x ao quadrado mais x mais 1. Bem, o B é o que aqui? O B não existe? Não, é claro que o B existe. O B é 1, né? Nesse caso aqui, o B é 1. Só que, agora vamos ver outro caso. Se tiver x ao quadrado mais 1, por exemplo, isso aqui é o C, né? Não existe B aqui. O B, se não está aparecendo o seu B, ou seja, se o B não aparece com o nosso x, isso significa que o B é 0, tá? Como eu falei, o B pode ser 0, ou qualquer número real, tá? Então, é basicamente isso. E o nosso C, bem, o C, ele é o termo independente, ele sempre vai aparecer sozinho. Nesse caso aqui, esse 1 é o nosso C, certo? Então vocês têm que saber quem são os coeficientes e como é que acha esses coeficientes, tá? Ao longo do tempo você vai bater no olho e você já enxerga os coeficientes ali, né? Então vocês têm que saber quais são os nossos coeficientes. Então, beleza, né? O nosso A pode ser qualquer número real, né? Desde que não seja um número nulo, né? O 0. O nosso B pode ser qualquer número real. E o nosso C também pode ser qualquer número real. Tem também o caso do x ao quadrado ser igual a 0. É uma equação básica, né? O x só pode ser igual a 0. É o único caso, né? Não importa se, por exemplo, eu estiver seguindo 2, 3, sei lá o que, vezes x ao quadrado igual a 0, x é 0. Não tem equação real que consiga fazer com que x seja outro número. Só nos números imaginários. Isso aí é assunto para outra aula. Mas, bem, nesse caso em que só existe o A, tecnicamente, a única raiz dele é 0, matematicamente falando. Certo? Então, a gente aprendeu a encontrar esses coeficientes, a gente aprendeu como é que faz eles, e agora vamos ver como é que se resolve uma equação de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Então, vamos lá. Ó, o nosso A sendo 2, B sendo 3 e C igual a menos 2, né? Como diz aqui. A gente tem que levar em conta o sinal também, né? Tem que tomar cuidado nessa parte. Bem, o nosso delta é o quê? O nosso delta, ele vai ser o nosso B ao quadrado. E quem é o B? 3. Ou seja, 3 ao quadrado menos 4. Menos 4 vezes o quê? Vezes A. Quem é o nosso A? 2. Vezes C. Quem é o nosso C? Menos 2. Olha, eu já vi isso aqui, eu consigo bater o olho e perceber. Essa conta vai dar uma conta positiva. Porque menos com menos vai dar mais. Mais com mais dá mais. Então, isso aqui vai dar mais 16. Mais 9. Não, 6. Mais 9. Ou seja, 9 mais 16. Que nos ocasionará em dar 25. Tá? Esse aqui é a nossa resposta para o delta, né? Que é igual ao nosso delta. Bem, sabendo disso, agora a gente pode fazer uma coisa. Qual é a raiz quadrada desse delta? A raiz quadrada de 25, bem, é 5. Logo, se a nossa raiz quadrada é 5, então a gente tem mais
ou menos 5 menos b, né? O nosso menos b que a gente viu lá na equação. Ó, o nosso menos b aqui é o 3. Só que o 3 é positivo, então a gente vai transformar em negativo, porque na equação tem que estar o quê? Menos b, né? Então, menos 3. Se o nosso b fosse menos 3, aí seria mais 3. Porque é menos com menos, entendeu? Menos com menos dá mais. Só que aí mais com menos dá o quê? Dá menos, entendeu? Então, isso nos ocasionaria em menos 3, mais ou menos 5. Tudo isso sobre 2 vezes o a. Quem é o a? 2. 2 vezes 2 é 4, tá? Então, agora a gente encontra duas raízes, que a gente constantemente chama de x1 e x2. Então, para definir o nosso x1, a gente vai ver o primeiro caso. Não necessariamente o primeiro caso, eu falo só por questão de nomenclatura. Mas, por exemplo, vamos pegar o menos 3 mais 5, porque pode ser mais ou menos 5. Então, menos 3 mais 5 é o quê? É mais 2. Ou seja, é 2 sobre 4. Isso aqui nos daria 0,5, né? 1/2. E aí tem o x2. O x2 ele vai ser o quê? Vamos supor, o menos 3 menos o 5, tá? O outro caso, que seria menos 3 menos 5, que nos daria o quê? Menos 8, né? Ou seja, menos 8 sobre 4. Como é que eu faço a divisão de números negativos? Eu só troco o sinal, né? Então, quando eu for fazer isso aqui vai dar o quê? Ao invés de dar 2, eu vou colocar menos 2, tá? Ou seja, tá aqui a nossa resposta, menos 2 e 1/2, né? 0,5. Essas aqui são as duas raízes, né? O que a gente procura na equação de segundo grau. São as duas raízes que fazem com que essa equação tenha o valor zero, né? Esse é o objetivo de quando a gente está fazendo a equação de segundo grau. E para que serve esse delta? O que é esse delta? Ó, vamos lá. Um delta menor do que zero, eu vou ter delta maior que zero, perdão, eu vou ter duas raízes diferentes. Ou seja, no caso aqui, a gente teve um delta que era igual a 25. O delta é maior que zero? É. Então, tem duas raízes diferentes. Quais são essas duas raízes nesse caso bem aqui, ó? É o 0,5 e o menos 2. Basicamente é isso, né? E se o delta for igual a zero? Isso aí vai indicar que eu só tenho uma raiz real, né? Isso aí geralmente sempre ocorre no caso do ax quadrado igual a zero. Isso aqui sempre ocorre, tá? Sempre vai ter só uma raiz real que é o zero. No caso, se o delta for menor que zero, ou seja, por exemplo, uma raiz... não vou colocar isso agora. Por exemplo, delta igual a menos 4, por exemplo. Só supondo aqui. Isso aqui, quando a gente for fazer a raiz quadrada do nosso delta, que a gente sabe que a gente precisa para realizar a equação, quando a gente for fazer a raiz quadrada dele, ele vai dar pra gente raiz quadrada de menos 4. E qual é a raiz quadrada de número negativo? Não existe. Então, essa equação aqui, ela só existe nos números imaginários. Então, isso é um assunto de ensino superior, né? Então, não necessariamente isso com certeza não está nos conjuntos dos números reais. Isso está no conjunto dos números imaginários, né? Isso aqui daria alguma coisa de imaginário, né? Então, se a raiz for menor que zero, ou seja, negativa, ou qualquer outra coisa, não existe raiz real para ele, tá? Então, prosseguindo, a gente tem alguns erros muito clássicos, né? Que eu já cometi quando eu estava estudando isso, né? Na época que eu estudava funções, a gente via função de segundo grau. E às vezes você erra coisas bestas, cara. São coisas bem, sabe, fraquinhas. Mas esclarecendo isso para que vocês não cometam. A primeira coisa é que, por exemplo, se o nosso b for menos 5, então b ao quadrado ele vai ser menos 5, parêntese 2, tá? Para ser igual a 25. Porque se a gente fizesse menos 5, 2, isso aqui nos retornaria menos 25. E não mais 25. Entendeu? Então a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que tomar cuidado nessa parte, né?
Principalmente questões de raízes, por exemplo, raiz de 5 ao quadrado, 2. Todo mundo conhece esse macete, né? Fazer 2, aí 2, aí então vai sobrar 5. Só que a pessoa se esquece que não tem como fazer isso sem antes você ver uma coisa. Cara, se eu tenho 5 ao quadrado e 2 numa raiz quadrada, 5 elevado a 2 numa raiz quadrada, isso aqui, se eu cortar, né, como o macete, né, que a pessoa chama, isso aqui não vai me retornar 5. Isso aqui vai me retornar módulo de 5. Então vocês têm que tomar cuidado nisso também. O que é um módulo de um número? Um módulo serve só para tirar o sinal de um número, né? Por exemplo, se tiver módulo de menos 5, vai retornar o quê? Vai retornar 5, tá? É só isso, módulo. Então, prosseguindo aqui, a gente tem o quê? A gente tem que tomar cuidado com o sinal do menos 4AC. Principalmente se o nosso C for negativo. Tem que tomar cuidado nisso, né? A gente não pode fazer de qualquer jeito a equação. Tem que prestar atenção quando for pegar os discriminantes. E aí a gente não pode esquecer nem do mais ou menos quando a gente for fazer o delta, né? Porque se o delta for maior que zero, por exemplo, delta 2, a gente tem que fazer mais ou menos raiz quadrada de 2, tá? Não pode se esquecer disso. O denominador, ele é 2A, né? Não é só 2. Pode ser que seja 2? Pode sim, se o nosso A for igual a 1, tá? Se o A for igual a 1, sim. Pode ser que o nosso denominador seja sim igual a 2, tá? Se você tiver uma dúvida, você só substitui a raiz na equação original, tá? Se você quiser ver se realmente, eu não sei se é realmente essa raiz aqui, você só troca lá o x pelaquela raiz lá, tá? Então, alguns exercícios para vocês fazerem, mas eu não vou fazer porque senão essa aula vai ficar imensa, né? A gente já tá a 21 minutos de aula, então não quero perder muito tempo aqui. Então, a primeira coisa, né, é só vocês encontrarem uma equação de segundo grau cujas raízes sejam 4 e menos 3, e depois eu quero que vocês confiram ela expandindo a forma fatorada, tá? Seja um resuminho aqui para vocês, né? Se for disponibilizar esse PDFzinho aí para vocês depois, né? Se vocês quiserem tirar print, né? Tá aí o nosso gabarito, né? Das questões aqui que vocês quiserem ver. Por favor, não coloquem de qualquer jeito. Por favor, façam os exercícios. Por favor. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu peço perdão, me perdoem, gente. Eu fiquei 3 semanas sem gravar para vocês. Eu tinha muitas metas, eu tava fazendo muita coisa, eu tava muito aperreado. Mas agora eu tô podendo voltar a postar vídeo aqui para vocês, tá? Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, né? E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais!